Boa noite. A medicina do esporte muito evoluiu nos últimos anos. As patologias do joelho tiveram mudança radical na sua abordagem diagnóstica e terapêutica. Para a discussão do tema patologias do joelho, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor Marcos Henrique Ferreira Laraia, presidente da Sociedade Paulista da Sociedade de Exercício e Esporte, que é afiliada da Sociedade Brasileira da Medicina do Exercício e Esporte, e ele estará nesta noite discutindo o tema patologias do joelho. Professor Laraia, pela primeira vez conosco aqui no Saúde Marília, nossa primeira pergunta desse primeiro bloco. A incidência hoje das patologias do joelho na medicina do esporte, ainda essa incidência é alta? Boa noite. Boa noite, Milton. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer a você que é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a patologia do joelho. E a patologia do joelho é sim, ela tem uma grande relevância, não só dentro da medicina do esporte de alto rendimento, mas dentro da vida cotidiana dos indivíduos que gostam de praticar esporte. Ela é uma lesão, a patologia do joelho, né, a lesão do joelho é considerada uma lesão de alta relevância porque ela incapacita o indivíduo de estar praticando aquele determinado esporte que ele quer praticar, né? Então existe uma importância muito grande em se fazer um diagnóstico correto e em se tratar adequadamente essas patologias para que o indivíduo possa ter uma vida atlética, uma vida esportiva mais próxima normal do possível. Que tipo de atividade esportiva essas patologias têm uma incidência maior? Isso. Bom, no nosso meio, Milton, todos nós sabemos que o futebol é o esporte mais praticado, né? Então, se nós pegarmos no Brasil, a lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, que é uma lesão que é a lesão que mais acontece e que incapacita o indivíduo de praticar o futebol. 70% das lesões do ligamento cruzado anterior ocorrem na prática do futebol, certo? E a grande relevância disso é que esse tipo de lesão, ele incapacita o indivíduo de praticar o futebol, né? Então nós levamos, por exemplo, no consultório, na nossa vida de consultório do dia a dia, a maior parte dos pacientes que nos procuram com as lesões do joelho são praticantes de futebol, seja ele um praticante de alto rendimento ou até mesmo um praticante de final de semana. Faixa etária, tem diferença nessa incidência, a faixa etária? Tem diferença, mas essa faixa etária ela vem mudando com o decorrer dos anos, porque cada vez mais nós encontramos indivíduos mais maduros, né, em busca de uma atividade física e até em busca de praticar um futebolzinho, seja ele de uma forma mais leve. Então essa incidência vem mudando, mas basicamente ela ocorre ali entre os 15 e os 35 anos, seria a faixa etária mais acometida por esse tipo de lesão. As mulheres hoje têm também praticado atividades esportivas, também o futebol feminino. Talvez essa incidência também com relação a sexo feminino, também no futebol feminino tenha uma alta incidência dessa patologia nos joelhos. Bom, esse assunto é extremamente importante, esse tema que você tocou agora, porque o que nós vemos comumente são indivíduos do sexo masculino nos procurar por uma lesão no joelho. E com esse aumento com esse aumento da prática de atividade física pelas mulheres, nós pudemos notar que as mulheres, elas, apesar de nos procurarem menos, elas são mais vulneráveis a esse tipo de lesão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Ou seja, muito mais homens nos procuram porque mais homens praticam atividade física. Com o aumento da atividade física na mulher, mais mulheres vêm nos procurando e estimulou estudos para ver qual sexo seria mais vulnerável a esse tipo de lesão. E hoje nós sabemos claramente, nós e o mundo todo sabemos, que a lesão, por exemplo, do cruzado anterior, estou falando muito no cruzado anterior porque ele realmente é o grande vilão da história do atleta. Existem trabalhos no mundo inteiro mostrando que não se sabe por qual razão exatamente, mas a mulher, ela é mais vulnerável a esse tipo de lesão. Ou seja, se um grupo de homens e um grupo de mulheres que praticam o mesmo tipo de atividade, certo? E nós fizermos um estudo dessa população,
e vermos a diferença com relação ao sexo, nós vamos notar que a mulher, e que essa lesão vai incidir mais nas mulheres. O professor falava do ligamento cruzado anterior. E o ligamento cruzado posterior ou os colaterais? Isso. Para a gente fazer um apanhado rápido na anatomia do joelho, o joelho é uma articulação extremamente dependente das suas estruturas ligamentares para que ele possa ter um bom funcionamento. Isso ocorre porque é basicamente um osso sobre o outro. Então ele não tem uma estabilidade óssea, por isso ele depende tanto dos ligamentos. E esses ligamentos nós dividimos basicamente em dois grandes grupos: os intra-articulares e os extra-articulares, ou seja, os que estão dentro da articulação e os que margeiam a articulação, certo? O cruzado anterior e o cruzado posterior formam o pivô central do joelho e são intra-articulares. E os ligamentos colaterais, como você mesmo disse, são periféricos, ou seja, eles estão margeando perifericamente a articulação e são considerados estruturas periféricas, extra-articulares. Todos são importantes, todos os ligamentos são importantes, mas o pivô central, ou seja, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, sem dúvida nenhuma, são os responsáveis pela maior parte da estabilidade do joelho. Podemos ter uma associação além da lesão ligamentar com a lesão do menisco? Sim, sim. Outro assunto muito importante, né? Já que você falou no menisco, antigamente dava-se muito pouca importância aos meniscos, né? Nós temos dois meniscos em cada joelho, o menisco medial e o menisco lateral. E antigamente dava-se muito pouca importância até o advento da biomecânica, ou seja, quando passou a se valorizar a biomecânica da articulação, certo? Passou-se a dar muita importância aos meniscos, porque viu-se que sem os meniscos os joelhos não funcionam adequadamente, ou seja, esses joelhos são mais vulneráveis a um desgaste articular, a um processo degenerativo da articulação. E os meniscos também são muito acometidos durante a prática esportiva, ou seja, quando o indivíduo tem uma torção, por exemplo, que é a causa mais frequente de lesões no joelho na prática esportiva, essa torção ela pode provocar uma lesão meniscal e uma lesão ou uma lesão ligamentar. E essa lesão ligamentar ela pode ser menos grave ou mais grave, de acordo com a intensidade e com a maneira com que esse indivíduo torceu o joelho. Professor Laraia, o diagnóstico, o exame físico já é suficiente para estudar aí as lesões ligamentares do joelho? Como tudo na medicina, Milton, você sabe disso, a história e o exame clínico são primordiais para qualquer tipo de diagnóstico, certo? E isso não é diferente no joelho, né? Então eu costumo dizer o seguinte: o indivíduo que está bem preparado para examinar um joelho, ele consegue fazer praticamente quase que 100% dos diagnósticos. Ou seja, se o indivíduo tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, ou uma lesão do ligamento cruzado posterior, ou uma lesão meniscal, ou uma lesão periférica dos colaterais, nós podemos diagnosticar isso através do exame físico. Porém, hoje, a medicina evoluiu bastante em todos os segmentos, né? E nós dispomos de meios, certo, que nos auxiliam, né, a intensificar até o problema, né? A ver o problema de uma forma objetiva, ou seja, o exame físico é objetivo para mim, talvez não seja objetivo para o outro que está do lado ou até para a pessoa leiga. O exame complementar auxilia-nos nisso, ou seja, com isso nós podemos comprovar o que nós estamos pensando e às vezes quantificar de uma forma mais objetiva. Professor Laraia, nessa visão então, exame de imagem seria necessário para se fechar o diagnóstico. Aí a pergunta: tomografia ou ressonância nuclear magnética? Eu volto a dizer, não é que é necessário para fechar o diagnóstico, você consegue fechar o diagnóstico. Ele te auxilia, né, a você, vamos dizer assim, a mensurar a gravidade. Mensurar até a gravidade, né? Você consegue mensurar também pelo exame clínico, mas o exame complementar ajuda isso também. Na patologia do joelho, a ressonância hoje, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante de imagem, né, principalmente para as estruturas ligamentares e meniscais, certo? Por quê? Porque a tomografia, ela nos dá uma noção muito boa das estruturas ósseas,
mas ela não nos mostra com exatidão as estruturas de partes moles, certo? Então a ressonância já nos dá essa informação. Então, para vermos uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, seja ela central ou periférica, a ressonância magnética, por ver melhor, por nos mostrar melhor as partes moles, ela nos evidencia melhor essas lesões. O diagnóstico precoce, a abordagem diagnóstica muito rápida, ela infere um prognóstico melhor posteriormente? Olha, com relação às lesões, por exemplo, do ligamento cruzado anterior, do ligamento cruzado posterior, o quanto antes você fizer o diagnóstico, obviamente, você vai conduzir esse paciente de uma forma mais adequada. Por exemplo, no atleta profissional, ele lesa o cruzado anterior. Eu estou repetindo muito cruzado anterior porque as lesões do ligamento cruzado posterior são muito mais raras e nem sempre o indivíduo fica incapacitado para fazer a prática esportiva, apesar dele ser um ligamento de extrema importância. Mas o cruzado anterior, um atleta profissional, ele lesa o cruzado anterior, praticamente no mesmo ato já é feito o diagnóstico, ou seja, no próprio campo, quando ele cai, já é feito o diagnóstico. E isso faz com que ele já entre num processo de reabilitação para um preparo cirúrgico para esse paciente, para esse indivíduo. Então, com isso, nós ganhamos tempo. Ou seja, um paciente, quando ele tem a lesão do cruzado anterior, você precisa aguardar, esfriar o processo para uma melhor possibilidade de cirurgia, por exemplo. Então, para esfriar esse processo num indivíduo que está sendo acompanhado desde o início, desde a hora que ele teve a lesão, você consegue levar esse indivíduo para um procedimento cirúrgico mais precocemente. E isso acaba dando a ele a possibilidade de um retorno mais precoce à atividade física. Isso não vale para o indivíduo, vamos dizer assim, que não é um atleta profissional, que não é um praticante de atividade física regular. Né? Por quê? Porque se você está diante de um indivíduo que eventualmente jogou um futebol, lesou o cruzado anterior exclusivamente, e esse indivíduo não vai mais jogar futebol, você pode muito bem tratá-lo conservadoramente, ou seja, tratá-lo de forma não cirúrgica, acompanhando, fortalecendo grupos musculares, certo? E ele substituindo aquela atividade por uma outra atividade, por exemplo, natação, bicicleta ou até mesmo corrida em linha reta, que muitas vezes esse ligamento não faz falta para esses indivíduos. No SUS, professor, nem todas as cidades, sabemos, dispõem de ortopedistas ou centros de excelência no diagnóstico de patologias do joelho. Na visão do professor, nessas cidades que não dispõem de ortopedistas, o atendimento em primeira linha, o encaminhamento precoce para uma cidade de referência, então, seria o melhor caminho? Sem dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte, um ortopedista bem treinado, não precisa ser um especialista em joelho, um ortopedista bem treinado, ele consegue evidenciar que existe uma lesão de uma certa gravidade no joelho de uma pessoa que sofreu um entorse, certo? Ele consegue isso. E o ortopedista bem treinado, ele consegue dar o atendimento inicial para essa pessoa, até mesmo acompanhá-la e saber se esse indivíduo vai evoluir para um tratamento cirúrgico ou não, porque isso depende muito do que o indivíduo quer fazer para saber se ele vai evoluir para um tratamento cirúrgico ou não. Então, assim, não é uma questão de emergência, ou seja, de urgência, né? Ele não precisa ser encaminhado para um sistema de atendimento mais especializado na urgência, mas é necessário que esse indivíduo seja bem conduzido para que depois, num segundo momento, ele seja encaminhado para esse centro de referência para receber o tratamento adequado. Na visão do professor, as incidências de patologias do joelho em adolescentes também hoje tem se tornado uma incidência aumentada nos últimos anos? Parabéns, Milton. Parabéns pela pergunta. Vem aumentando drasticamente. Tá? E vem aumentando, porque você tocou num assunto que eu gosto muito. Hoje em dia, nós queremos que as crianças atinjam um ápice atlético muito antes do que elas deveriam atingir. Ou seja, nós estamos esquecendo que são crianças. E nós não podemos esquecer disso. A criança, ela precisa brincar, ela precisa ter o contato com vários esportes, para ela ir amadurecendo isso e escolhendo o caminho que ela vai querer seguir. O que nós precisamos fazer é incentivar as crianças a praticarem atividade física e não obrigá-las que elas sejam
atletas de alto rendimento numa idade que não é para ser. Então isso vem aumentando muito. Eu cheguei a pegar no consultório lesão de ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que antigamente nós só víamos em adultos, uma lesão do ligamento cruzado anterior num pacientinho, num indivíduo, numa criança de 7 anos de idade, né? E isso vem aumentando realmente. Programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema patologias do joelho, com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia, médico ortopedista, professor de ortopedia da FAMEMA e atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e seu bloco final, nessa noite debatendo o tema patologias do joelho, com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia, professor da disciplina de ortopedia da FAMEMA, médico ortopedista e atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte. Professor Laraia, agora vamos falar do tratamento das patologias do joelho. O que mudou nos últimos anos nesse tratamento? Bom, Milton, o tratamento, na verdade, há algum tempo ele é bastante eficiente, né? O que nós observamos é que nós ampliamos a nossa gama de opções, né, durante esses últimos anos, né? E nós conseguimos fazer o tratamento de uma forma menos agressiva do que antes, certo? Então é isso que basicamente mudou. Por exemplo, voltando de novo no cruzado anterior. O cruzado anterior já, desde da década de 80, um pouco para perto de 90, né, ele já é muito eficiente, né? Foi o precursor desse tipo de abordagem foi o professor Dejour, na França. E ele desenvolveu uma técnica de reconstrução do ligamento cruzado anterior intraarticular muito eficiente, certo? Porém, com o advento, por exemplo, da artroscopia, ou seja, cirurgia por vídeo, né, nós conseguimos fazer com que essa cirurgia se tornasse menos dolorosa e até certo ponto mais fácil para quem tem habilidade para operar por vídeo, porque com o vídeo você consegue determinar as posições do ligamento de uma forma muito mais precisa do que por via aberta, vamos dizer assim. Então, no princípio, os professores da época diziam: para que você vai querer olhar pelo buraco da fechadura se você pode escancarar a porta? Mas, como na medicina as coisas evoluem e os professores estavam enganados, hoje eles operam também por artroscopia, muitos professores que falaram isso operam por artroscopia, porque na verdade você melhora a sua visão olhando pela câmera e você não piora ela, você melhora, você consegue identificar muito melhor as estruturas. Tratar um menisco, por exemplo, hoje não tem cabimento você tratar um menisco por via aberta, você não vai conseguir dar a mesma qualidade de tratamento do que por vídeo, certo? Porque como o menisco é uma estrutura muito importante para o joelho, como nós havíamos comentado no bloco anterior, por vídeo você consegue ressecar somente aquela região do menisco que está lesada, o que torna muito difícil de fazer isso por via aberta, a olho nu, vamos dizer assim, né? Professor, e se houver mais de um ligamento rompido, além do cruzado anterior, cruzado posterior ou colaterais, todos esses são abordados no mesmo time cirúrgico? Isso é um ponto muito controverso mesmo dentro da especialidade, mesmo é um ponto discutível entre os cirurgiões de joelho. Quando você tem um indivíduo que lesou os 2 ligamentos cruzados, fatalmente ele vai ter lesado também a periferia, ou medial ou lateral. Isso torna a lesão extremamente grave, né? Não é o que a gente vê no dia a dia da prática esportiva.
esse tipo de lesão pode ocorrer no esporte, mas ela é bem mais frequente em acidentes automobilísticos, motociclísticos. É uma lesão grave porque se ele lesou ambos os cruzados e lesou uma das periferias, fatalmente ele deve ter luxado o joelho, ou seja, perdeu-se a congruência articular. E essa perda da congruência articular é uma emergência, uma urgência ortopédica. Você precisa resolver isso no ato, né? Ou seja, você precisa colocar articulação, necessariamente tratar dos ligamentos naquele momento, mas você precisa colocar a articulação no lugar para que as estruturas nervosas, as estruturas vasculares funcionem de uma maneira mais adequada. E mesmo com isso, na luxação de joelho, nós temos uma alta incidência de lesão arterial, de lesão da artéria poplítea, que é a artéria que nutre a nossa perna do joelho para baixo. E a lesão dessa existe uma incidência muito alta até de amputações. Então isso torna um assunto de extrema importância. Com relação ao tratamento dos ligamentos, ou seja, se esse indivíduo teve uma lesão dessa gravidade, né, mas ele não teve uma lesão vascular ou nervosa, né, então nós vamos focar o tratamento nos ligamentos. O que primeiramente nós precisamos saber? Nós precisamos saber em que idade fisiológica encontra-se esse indivíduo, certo? O que eu digo de idade fisiológica? É o nível de atividade, né? O nível de atividade física de uma pessoa, né? Então, a idade fisiológica é muito importante, ou seja, se nós estamos de um indivíduo muito velho fisiologicamente, certo? Nós vamos ter um tipo de abordagem. Se nós estamos diante de um indivíduo novo fisiologicamente, nós vamos ter um outro tipo de abordagem, uma abordagem mais agressiva do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista do tratamento das lesões. E com relação ao tempo cirúrgico, o que nós primeiro precisamos reconstruir no joelho é o ligamento cruzado posterior, porque ele é o pivô central, é ele que vai determinar uma boa congruência entre os dois ossos. Então trata-se primeiro o cruzado posterior, junto com a periferia, porque eu vou tocar nesse assunto depois, e depois o cruzado anterior. Se esse indivíduo for muito ativo atleticamente, nós podemos até fazer as cirurgias no mesmo tempo cirúrgico. Porém, a controvérsia vem aí. O cruzado posterior, o pós-operatório, exige um tempo de imobilização. Já o cruzado anterior, ele é preconizado que se faça uma mobilidade muito precoce para o tratamento da lesão do cruzado anterior. Então, elas se contradizem, a reabilitação se contradiz nesse sentido. Então, isso torna um assunto controverso. Por outro lado, se você trata o indivíduo cruzado anterior, cruzado posterior, cruzado anterior e periferia no mesmo tempo, obviamente você vai conseguir devolver esse indivíduo para a atividade física, se isso for possível, mais precocemente do que aquele indivíduo que foi tratado em etapas, certo? E o indivíduo tratado em etapas tem uma outra desvantagem também, ele vai ter mais de um procedimento cirúrgico, mais de uma anestesia, ou seja, vai passar pelo procedimento mais de uma vez. Mas isso realmente é um tema extremamente controvertido. Nós aqui, na FAMEMA, né, eu junto com o professor Roberto Mizobushi, né, quero até mandar um abraço para ele, um amigo muito grande, e nós preferimos separar os grupos de pacientes, ou seja, tratar individualmente esses pacientes. Ou seja, se é um indivíduo esportivamente muito ativo, certo? Nós até fazemos as cirurgias no mesmo tempo cirúrgico. Porém, se ele não pertence a esse grupo de pacientes, a esse grupo de indivíduos, nós realmente preferimos separar as cirurgias em mais de um tempo, porque isso te tranquiliza um pouco, tanto no tempo cirúrgico como na reabilitação. E após o ato cirúrgico, professor, a importância da fisioterapia após o procedimento? Certo. A fisioterapia, ela é realmente um adjuvante muito importante, né?
nós realmente dependemos de uma boa fisioterapia para que esse indivíduo, para que nós possamos ter um resultado o mais satisfatório possível. Então, ela é de extrema importância. Eu, particularmente, acho muito importante o feedback, a troca entre cirurgião de joelho e fisioterapeuta. Eu acho muito importante isso. Todo o colega, todo o profissional fisioterapeuta que vai tratar de um paciente meu, eu até peço isso para o paciente. Se for um fisioterapeuta que eu não conheço, eu peço, passe o meu telefone para esse fisioterapeuta, para ele me ligar para qualquer coisa que ele precise, para qualquer coisa que ele queira discutir comigo, para que a gente possa fazer com que o seu tratamento seja o mais próximo do perfeito possível, né? Então a fisioterapia sim é um coadjuvante extremamente importante, né? Uma boa reabilitação é muito relevante na condução desse tipo de problema. Diferença, professor, em relação a um atleta submetido à intervenção de lesões ligamentares ou uma pessoa que não tem essa atividade esportiva tão agressiva? Tempo de retorno às atividades normais. Certo. Bom, o tempo de retorno após uma reconstrução ligamentar é o mesmo, seja ele para o atleta de alto rendimento, ou seja ele para o atleta de final de semana, ou até mesmo para uma pessoa que não pratica atividade física regular. Ele é o mesmo por quê? Porque os ligamentos cruzados, eles não permitem reparação cirúrgica. Nós não conseguimos costurar o ligamento. Tentou-se fazer isso no passado, mas realmente isso não tem sucesso, porque eles são ligamentos que eles são irrigados pela sua bainha, e no momento da lesão essa bainha ela é lesada e com isso eles não têm potencial de cicatrização. Então nós precisamos lançar mão de técnicas de reconstrução, ou seja, são técnicas que reconstroem um ligamento e não reparam, certo? E as técnicas de reconstrução, elas exigem um tempo fisiológico para que aquele enxerto que a gente colocou no lugar do ligamento, para que ele sofra um processo de necrose, revascularização, né, de neoformação, para que ele adquira a mesma resistência do ligamento original. Por exemplo, quando nós tiramos o enxerto, que normalmente nós tiramos o enxerto de diferentes partes, ou seja, os mais usados são o tendão patelar, que é o tendão que liga a rótula na tíbia, né, a patela na tíbia, o tendão patelar, e os tendões flexores. São as duas opções de enxerto mais utilizadas mundialmente. Temos outras também, mas essas são as duas opções mais utilizadas. Quando nós retiramos esse tendão, a resistência dele chega a ser 2,5 vezes maior do que a resistência do ligamento original, que estava ali no joelho. Porém, ele é um enxerto, ele vai sofrer um processo de necrose, certo? E esse processo de desorganização das fibras colágenas, esse processo de necrose, ele faz com que essa resistência caia a menos da metade do que a resistência do ligamento cruzado, seja ele anterior ou posterior. E essa resistência estando lá embaixo, se esse indivíduo for praticar um tipo de atividade e ele eventualmente sofre uma torção leve, ele pode romper esse enxerto e nós perdemos tudo isso que foi feito anteriormente, certo? Tem um gráficozinho muito simples da gente ver, que é assim: tiramos o enxerto, resistência muito maior. Ao redor de mais ou menos 3 semanas até 16 semanas, essa resistência só vai caindo, ela só vai caindo. Ao redor de 16 semanas, essa resistência começa a subir novamente e em torno de 24 semanas, ou seja, de 6 meses, essa resistência está muito próxima da resistência do ligamento original. Por isso que são os 6 meses para o indivíduo voltar na prática esportiva. Professor Lara, estamos chegando ao final do programa Saúde Marília e deixamos o professor para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema patologias do joelho. Certo. Bom, antes de agradecer, eu só queria deixar claro uma coisa, que às vezes nós vemos atletas profissionais voltarem
com 4 meses após uma reconstrução ligamentar. Isso nós não temos embasamento científico para fazer isso, ou seja, por isso que nós não fazemos aqui. Né? Esses protocolos acelerados, que nós chamamos de protocolos acelerados, são protocolos que, na mão de algumas pessoas, parece que vem dando certo, mas ainda não se tem embasamento científico para isso. Até o uso de plasma rico em plaquetas, para acelerar esse processo de reorganização das fibras do ligamento, né? Isso está sendo utilizado também, mas foi até agora, foi brecado na Anvisa, porque não tem embasamento científico ainda suficiente. Acredito que tenha um futuro para isso, mas ainda não temos embasamento científico suficiente para dizer que isso realmente vai beneficiar o indivíduo. Bom, eu queria agradecer muito a você por esse convite, né? Eu volto a dizer que é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado, né, ao lado do professor Milton, conversando um pouquinho sobre o joelho. Teria muita coisa para a gente falar, mas enfim, o nosso tempo é esse e acho que deu para ter uma noção, pelo menos uma noção mínima dos problemas que ocorrem durante a prática esportiva. E eu queria fazer um convite. Eu queria fazer um convite a todos os colegas médicos, porque a medicina do esporte ela é uma área da medicina que ela pode ser praticada em qualquer nível da medicina, ou seja, em qualquer área da medicina. Ela é interessante para qualquer área da medicina, porque um atleta é um indivíduo normal, ele só tem um treinamento mais intenso, né? Por isso a medicina do esporte ela pode ser interessante para as diversas áreas da medicina. Então eu queria fazer um convite a todos os colegas médicos, aos colegas fisioterapeutas, educadores físicos, ou seja, todos aqueles que estão vinculados ao tratamento de atletas ou de pessoas que praticam atividade física, né? Ao Congresso Paulista de Medicina do Esporte. Pela primeira vez, Milton, o Congresso está saindo de São Paulo. Pelo fato de um presidente do interior ter assumido a sociedade, então nós estamos trazendo esse Congresso para Marília. Com muita honra nós estamos trazendo esse Congresso para Marília. É o 10º Congresso Paulista de Medicina do Esporte, que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de agosto no Hotel Sun Valley. Em breve nós vamos estar divulgando isso no meio médico e até mesmo no meio de pessoas que lidam com atividade física e que lidam com esportistas, né? Nós estamos pela primeira vez tirando esse congresso de São Paulo e por uma honra muito grande para nós, trazendo esse congresso para a nossa cidade, para Marília. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema patologias do joelho, com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia, médico ortopedista, professor da disciplina de ortopedia da FAMEMA, atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.